Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A gente já tem uma vasta biblioteca de vídeos descrevendo as várias línguas do mundo, línguas germânicas, celtas, línguas da Ásia, da África e vários tópicos de linguística também. Também considere contribuir para o canal pelo Apoia-se. Você vê o link aí embaixo na descrição. No Apoia-se você pode contribuir monetariamente no canal para ajudar a divulgar a linguística e a cultura aqui no YouTube do Brasil. O vídeo de hoje vai tratar sobre a língua Hunsrückisch, ou seja, o chamado em alemão de Rio-Grandenser Hunsrückisch, que é essencialmente o alemão brasileiro. De todas as variedades de alemão de língua germânica da Europa Central trazida pela imigração alemã no Brasil, o Hunsrückisch, eu vou explicar exatamente o que é Hunsrückisch daqui a pouco, é aquela que mais se difundiu no país. As fontes consultadas aqui dizem que existem até 3 milhões de falantes nativos de Hunsrückisch brasileiro, Hunsrückisch rio-grandense, que também é catarinense, no Brasil, ou seja, seria facilmente a segunda maior língua brasileira depois do próprio português, em termos de número de falantes, embora o número de falantes dentre esses 3 milhões que realmente use essa variedade de alemão no seu dia a dia como língua principal, ou mesmo como língua secundária, seja bem menor que esses 3 milhões de falantes nativos. Eu estimo que talvez no máximo 500 mil de pessoas usem no seu dia a dia o idioma, o que já, mesmo assim, já torna esse idioma o segundo idioma maior, de maior número de falantes, de maior utilização no Brasil, facilmente superando qualquer língua indígena e qualquer língua de outra comunidade de imigrantes no país. Para entender o que é o Hunsrückisch, a gente volta aqui para a árvore genealógica das línguas germânicas, que já apareceu em outros vídeos. Vocês têm que assistir também um vídeo aqui de línguas germânicas, que já foi postado no canal, explica toda a evolução, a origem das várias línguas germânicas. A gente vê nessa árvore aí que o Hunsrückisch não está aí nessa árvore, mas ele está bem perto do luxemburguês, e do réssico, e do turíngico e do alemão padrão. Aí embaixo do vídeo está escrito alto-alemão. Todo esse alto-alemão aí, Yiddish, bávaro, suevo, alamânico, réssico, turíngico, luxemburguês, são os vários dialetos alto-alemães entre os quais evoluiu um subdialeto chamado Hunsrück, na região do Hunsrück, na Alemanha Ocidental. A gente vê aqui o mapa dialetal da Alemanha. O Hunsrück está mais ou menos na região onde está o Francônico Médio, perto de Luxemburgo, aí nessa parte azul da Alemanha Ocidental. Então, o Hunsrückisch é, na verdade, um dialeto do Francônico Médio, como o próprio alemão, o alto-alemão literário, o alemão padrão, a língua literária padrão da Alemanha, que a gente conhece como língua alemã, é também uma variação do Francônico Médio. Então, na verdade, esse Hunsrückisch na verdade, bem parecido com o francônico, com o alemão padrão, uma língua bem próxima dele. Talvez isso tenha ajudado, tenha colaborado a difundir o próprio Hunsrückisch no Brasil como a língua mais falada entre os imigrantes, porque na verdade essa língua até transcendeu os descendentes dos falantes nativos desse idioma. Muitos imigrantes alemães e até alguns imigrantes italianos, até portugueses, até pessoas sem ancestralidade nenhuma germânica, que viviam e se mudaram para a região da Serra Gaúcha, para o interior de Santa Catarina, algumas partes do interior do Rio Grande do Sul, até mesmo um pouco do Paraná e São Paulo, aprenderam o Hunsrückisch brasileiro, mesmo não sendo descendente de falantes desse idioma, ou seja, é um idioma que transcende meramente uma comunidade de imigrantes para ser uma verdadeira língua regional do Brasil, além das fronteiras étnicas dos antepassados dos seus falantes. A língua francônica, o francônico médio, do qual deriva o alemão padrão e do qual deriva o Hunsrückisch, é o resultado da expansão franca dos francos, a língua franca ou francônica da antiguidade. Vocês podem assistir também aqui no canal o vídeo do Que Língua Falava Carlos Magno, que fala sobre a expansão dos francos na Idade Média. Era uma tribo germânica que se expandiu por toda a Europa Ocidental e dominou boa parte da França, do que é a Bélgica hoje, do que é a Holanda. O próprio nome França vem de francos, porque a França era conhecida como Gália. E essa língua germânica acabou servindo de base literária, justamente por ser a língua de maior prestígio entre os povos germânicos na Idade Média. Ela acabou servindo de base para a língua literária tanto dos holandeses quanto dos alemães. E aqui a gente vê a árvore genealógica do próprio francônico.
O francônico setentrional deu o holandês, com seu dialeto flamengo, que é o holandês da Bélgica, e o afrikaans, que é o holandês da África do Sul. E deu também o alto-alemão, o francônico meridional, ou seja, a parte mais ao sul do francônico, deu o suevo, que é a língua schwäbisch, o alamânico, que é a língua também da Suíça e do sudoeste da Alemanha, e o bávaro, que também é falado na Áustria. E também deu o Yiddish, que é a língua dos judeus alemães. Deu o Hessisch, que é a língua mais próxima do francônico desses outros dialetos, que são o francônico do rio Reno e o francônico do Mosel, que são justamente a base do Hunsrückisch. O Hessisch é mais a região de Colônia e Frankfurt. Daí a gente tem mais para baixo o Rheinfränkisch, que é o francônico do Reno, Lotringisch, que é o Loreno. A Lorena hoje é parte da França. O Pfälzisch, que é o Palatinado. E aí a gente tem o Moselfränkisch, que dá origem ao Trierisch, que é a língua de Trier, a cidade de Trier. O Siegerländisch e o Hunsrückisch. E também o luxemburguês, Luxemburgisch, ou Letzenbergisch, e o Ripuarisch, que é falado um pouco ao norte de Luxemburgo, na região da Alemanha, fronteira com os Países Básicos e Bélgica. Fiquem ligados aqui no canal, que logo eu vou colocar um vídeo explicando exatamente quais são, e o que são, e como diferem entre si, como evoluíram esses vários dialetos e línguas regionais da Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Áustria, todos esses dialetos germânicos, línguas germânicas da Europa Central, que causam muita confusão, mesmo entre os povos da própria Alemanha, eles se confundem muito, se bananam muito com isso aí, e é difícil achar uma fonte que explique claramente. Eu tenho desembaraçado esse assunto bastante nos últimos meses e vou fazer um vídeo explicando exatamente o que são os vários dialetos alemães, inclusive colocando uma comparação gramatical e de vocabulário entre os vários dialetos. Então o Hunsrück, a região Hunsrück, essa é a região que está em vermelho nesse mapa, perto do rio Reno, que é a região onde fica Frankfurt, e ao norte de Pfalz e de Saarland, embaixo de Rhineland, e a leste de Luxemburgo. Então é mais ou menos uma região de onde vieram, a região do rio Reno, de onde vieram os primeiros imigrantes alemães para o Brasil. Esses alemães dessa região e de algumas outras regiões que vieram para o Brasil daquela época estão entre os primeiros imigrantes para o Brasil. Vieram antes da maioria dos imigrantes portugueses, da maioria dos imigrantes italianos. Imagina, o libanês nem sonhava ainda vir para cá, os japoneses vieram só em 1908, espanhóis, poloneses, ucranianos, esses outros vieram muito mais tarde. Esses alemães estão aqui no Brasil já vai fazer quase 200 anos. Então tem até negros no Brasil que vieram depois disso aí, porque já ainda foi antes da abolição do tráfigo de escravos no Brasil. Não só tinha escravidão, como tinha tráfigo de escravos quando os alemães vieram para cá. Então é uma população muito antiga. E eles têm uma história, capítulos inteiros da história brasileira que são muito pouco conhecidos, ficam só entre essa população e a gente pouco conhece sobre isso. A gente vê aí o mapa do Hunsrück em mais detalhe, e aqui uma enciclopédia alemã de imigração alemã que mostra as regiões do sul do Brasil colonizadas por alemães. É um mapa feito no início do século XX, mostrando a região onde, naquela época, o alemão é extremamente forte no sul do Brasil. Aqui a gente vê um detalhe, perto de Porto Alegre, essa região da Serra Gaúcha, Lajeado, Nova Petrópolis, São Leopoldo, São Pedro, tudo que está marcado aí em rosa é a região que tinha muito alemão. E aí Santa Catarina também. A gente tem Blumenau, Pomerode, que já foi fundada por pomeranos. Não foram só esses alemães ocidentais do Reno que colonizaram o Brasil. Tem os famosos pomeranos, que falam uma língua bem diferente, que já não pertence a esse ramo do francônico. É uma língua saxônica. O pomerano é uma língua do ramo saxônico, que tem mais ou menos uns 2.500 anos de evolução separada do ramo francônico. Então já é uma língua... Quem fala pomerano no Brasil não entende quem fala o alemão Hunsrückisch no Brasil, tá? E tem também falantes de bávaro, de Yiddish, de luxemburguês, de réssico, e falantes também de baixo saxão, que é a língua de Hamburgo, de Hannover, sem contar, obviamente, os holandeses, que falam também uma língua germânica bem próxima do alemão.
Só que na Segunda Guerra Mundial a gente tem aí o Brasil, Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha e Itália e passa eventualmente proibições para línguas como alemão, italiano e japonês, que eram justamente as línguas do inimigo, do eixo da Segunda Guerra Mundial, e que era aqui no sul do Brasil, né, no São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essas línguas eram extremamente prevalentes. Muita gente falava ainda várias formas de italiano, alemão e japonês, eram línguas enormes, né, presentes no sul do Brasil, e que foram proibidas, aqui, como a gente vê nesses documentos que eu achei na internet, editais de polícia proibindo que se falassem esses idiomas por todo o Brasil. Porque tinha jornal, a gente vê aqui, por exemplo, um jornal alemão, semanário, publicado em 1939, essa edição, Deutsches Volksblatt, né? Que é um semanário brasileiro em língua alemã, publicado em alemão em Porto Alegre. Tinha também até pouco tempo um jornal alemão aqui em São Paulo. Na cidade de São Paulo tinha o Deutsche Zeitung, que era publicado em papel ainda, até acho que 2000 e pouco, 2005, 2010, ainda tinha aqui em São Paulo um jornal alemão. A gente vê aqui homenagens a 100 anos da imigração alemã. A partir dos anos 70, especialmente a partir dos anos 80, quando houve uma enchente no rio Itajaí, que afetou muito Blumenau, os descendentes de alemães daquela região começaram a explorar as suas raízes germânicas, seu potencial turístico, né, étnico, e começaram a revalorizar também as raízes alemãs, porque entre a Segunda Guerra Mundial, na verdade entre a Primeira Guerra Mundial, que também foi culpada na Alemanha, e os anos 70, 80, a Alemanha tinha uma fama muito ruim. Muitos alemães aqui no Brasil tinham perdido suas origens, porque era uma imigração muito antiga. Muitos tinham vergonha de ser alemães, porque eram acusados de ser nazistas e tudo mais. Então, a partir dos anos 80, a Alemanha ressurge, nos anos 70, 80, a Alemanha ressurge como uma grande potência econômica, né, o milagre econômico alemão. Essa visão positiva da Alemanha começa a reverberar também entre os descendentes aqui no Brasil, e eles começam a criar também essas cidades neo-alemãs. A arquitetura alemã dos imigrantes mesmo não é essa. Mesmo a Oktoberfest é uma coisa que não tem muito a ver com os imigrantes alemães que vieram para o Brasil, que são poucos deles são bávaros, né? Nem muitos. Não tinha muito bávaro, e quando eles vieram não tinha muito Oktoberfest ainda. A Oktoberfest surgiu mais no século XX, final do século XIX, e os imigrantes brasileiros vieram da região do Rio Reno, da região de Hannover, da região da Pomerânia, que fica quase na Polônia, literalmente na Polônia, aliás, a Pomerânia depois da Segunda Guerra Mundial foi incorporada à Polônia, e então a própria Oktoberfest é uma coisa que eles imitaram dos alemães, não era realmente uma tradição dos imigrantes alemães no Brasil, não havia Oktoberfest até os anos 80. Bom, como é esse Rusrückt brasileiro, né? Das Brasilianstädt, como eles falam, o alemão brasileiro. O Rusrückt brasileiro já divergiu, depois de quase 200 anos no Brasil, claro que já divergiu substancialmente. E o Rusrückt ainda é falado na região do Hunsrück, na região do Rio Reno, na Alemanha Ocidental, na fronteira da Alemanha com a Bélgica, ali com a França. A fonética, né, uma das principais diferenças é a ausência de vogais dianteiras arredondadas e, u. Geralmente elas viram e e i. Também é muito forte a dessonorização das consoantes oclusivas. São aquelas consoantes duras, como K, Tá, Pá, né? O que é grafado com a letra G no começo, como Good, vira Kut. Gold, que é ouro, vira Colt. O verbo dar, geve, vira keve. Já se você grafar a palavra com uma consoante surda, essa consoante surda é aspirada. Então uma palavra começa com K, é pronunciada com o K seguido de uma aspiração, não som de H. Então, em vez de ser kaue, que é o verbo mastigar, vira kaue. Mesma coisa o B, né? A palavra pom, você escreve bam, é a palavra árvore. No alemão padrão é Baum. Backe, que é assar, cozinhar, vira packe. Mas se você escreve com P, esse P fica aspirado. Prefe, que é cachimbo. A ordem dos constituintes da frase em relação ao verbo é bastante solta, aliás, é bastante rígida, né, mas muito variável de acordo com regras bastante estritas. Só que as regras são quase idênticas ao do alemão padrão. Então a gente tem um SVO quando tem só um verbo normal, tem SVOV quando tem um verbo auxiliar, um verbo infinitivo ou particípio passado que vai para o final. SOV em orações subordinadas, VSO
quando a gente tem perguntas ou quando a gente tem um elemento colocado antes do sujeito, no começo da frase, antes do verbo e do sujeito, causa uma inversão chamada de inversão V2, que é típica das línguas germânicas, só está ausente do inglês, que é justamente essa ideia que o verbo sempre tem que ser o segundo elemento sintático da frase. Então, se você coloca um advérbio antes do sujeito, o sujeito tem que pular para depois do verbo, porque o sujeito não pode ser o segundo elemento, o verbo tem que ser o segundo elemento. O sintagma nominal é dann, como em toda a língua germânica, né? Determinante, adjetivo, nome. Die schöne Frau, a mulher bonita, a bonita mulher. E a língua tem preposições, claro. O Hunsrücks mantém os 3 gêneros do alemão, ao contrário do holandês, que perdeu o gênero, fundiu o gênero masculino com o feminino. A gente tem só 2 gêneros, um gênero comum e um gênero neutro. E o inglês, que perdeu totalmente o gênero, o Hunsrücks preserva ainda os 3 gêneros. Der Löffel, masculino, a colher. Die Gabel, o garfo. Das Messer, a faca. Né? O artigo definido é en para todos. Né? No plural, como acontece em todas as línguas germânicas também, a distinção de gênero se perde. Então, der Mann, que é o homem, vira die Männer. Die Frau, que é a mulher, vira die Frau. Das Kind, que é a criança, vira die Kinder, as crianças. Né? A gente vê aí que o Hunsrücks é bem parecido com o alemão padrão, né? Bem próximo mesmo. E algumas palavras são, como no alemão também, bastante irregulares no seu plural. Bruder, irmão, faz Brider. Braut, que é noiva, faz Breit, noivas. Buch faz Bücher. Ben faz Ben, não muda. Sicher faz Sichler, foice. Bom faz Bem. Zug faz Zig, trem. Mesmo tipo de irregularidade encontrado no alemão padrão. Aqui a gente vê o quadro pronominal no Hunsrücks brasileiro. Os pronomes são ich, du, er, sie, es, mer, der e sie. Ou seja, a gente vê que a diferença em relação ao alemão padrão está na primeira e segunda pessoas do plural. Em vez de via, a primeira pessoa do plural tem mea. E em vez de ia, a segunda pessoa do plural tem der. Isso é bem diferente. Já o resto é mais ou menos igual. Né? A forma oblíqua de mer é uns, a forma oblíqua de der é eich. No alemão padrão é euch. E a gente tem também o possessivo, né? Mein, dein, sein, er, sein, unser, eier, ere. Isso é bem paralelo com o alemão. Aqui é a conjugação do verbo sein, que em alemão padrão é sein. O verbo ser, estar. Ich bin, aí é a maior diferença, né? Em vez de ser ich bin, é ich bin. Embora ich bin também exista. É sind ou bin, né? Embora sind seja mais usado. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, der seid, sie sind. No passado, ich war, du warst, er war, mir war, der ward, sie war. Aqui uma comparação, já preparando vocês para o futuro vídeo de pomerano que eu vou colocar aqui no canal. A língua pomerana não vai escapar não, pomerano brasileiro específico. O pomerano também foi resultado de uma migração bastante antiga para o Brasil, que nos restringiu ao sul do Brasil. Os pomeranos, na verdade, são muito numerosos no Espírito Santo. E essa língua pomerana do Brasil evoluiu também a parte do pomerano alemão. Na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, a Pomerânia foi incorporada à Polônia. E a língua pomerana hoje é praticamente extinta na Europa. Uma língua germânica que só existe no Brasil. Inclusive, existem pesquisadores que vêm aqui pesquisar o pomerano, que era uma língua pouco estudada quando existia na Europa, e hoje é praticamente desconhecida. É uma língua super interessante e muito diferente do alemão padrão e do Hunsrücks. A gente vê aqui claramente, né? Ich bin, ich bin, du bist, du büst, er ist, ist, wir sind, wir sind, der sind, je sind, sie sind, sei sind. Aqui o exemplo do uso do verbo ser no presente, né? Die Blume ist rot, a flor é vermelha. No negativo, a negação é feita com net depois do verbo. Die Blume ist nicht rot, a flor não é vermelha. Wir trinken das Bier, nós bebemos a cerveja. Wir trinken das Bier nicht. Como em alemão, a negação muitas vezes pode vir depois do objeto direto do verbo. Então aqui vem net, vem no final da frase depois de Bier. Nós não bebemos cerveja. Du siehst mich nicht. Você me vê, você não me vê. Ich bin kein Kind. Eu não sou criança. A negação verbal pode ser feita também. Na verdade, a negação verbal pode ser abandonada e você pode fazer a negação nominal. Em vez de você falar que você não é criança, você fala que você é nenhuma criança.
Isso é típico de todas as línguas germânicas, inclusive do inglês, né? Você fala, em vez de falar que você não é criança, você fala, eu sou nenhuma criança. Mesma coisa com beber cerveja. Wir trinken kein Bier. Nós bebemos nenhuma cerveja. Significa nós não bebemos cerveja. O verbo hon, que é ter. Ich hon, du hast, hot. Mir hon, dir hot, sie hon. No alemão é haben. Ich habe, du hast, hat. Wir haben, ihr habt, sie haben. E existe uma declinação ainda no Hansrückisch, um pouco mais simples que do alemão padrão. A gente vê que ele é bem forte no dativo, né? Der Mann vira dem Mann, como no alemão padrão mais ou menos. Die Frau vira der Frau. E das Kind também vira dem Kind. No plural, mais uma vez a distinção de gênero se perde. Claro, a gente tem de ou den Männer freie Kinder. A diferença aqui no substantivo não ganha N, não é adicionado o N do dativo plural que existe no alemão padrão. Aqui no Hansrückisch se perde. Die Frau macht die Kinder ein Bolo. Ou seja, aí a mulher faz para as crianças, é o dativo plural, um bolo. Está fazendo um bolo para as crianças. Observa a palavra bolo, que é bolo mesmo. Né? Embora em alemão padrão seja Kuchen. Kaffee, o verbo Kaffee, comprar, que em alemão padrão é kaufen. Ich kauf, du kaufst, er kauft. Mehr Kaffee, der kauft, sie kauft. Sie Kaffee. Gebe, verbo dar. Ich gebe, du gebst, gebt. Mehr gebe, der gebt, sie geben. O particípio passado é feito mais ou menos como no alemão e no holandês. Existe o prefixo ge, a raiz do verbo, e o final um d ou um t. Embora muitas vezes esse d e t também sumam e nos verbos irregulares, que em alemão ganha n, no Hansrückisch geralmente esse n também não está presente. Arbeite, ou arbeite, que é trabalhar, gearbeitet. Leve, que é viver, gelebt. Sterve, que é morrer, gestorben. Brauche, gebraucht, precisar. Denke, pensar, gedenkt. No alemão padrão esse verbo é irregular e faz gedacht. Breche, gebroch. Aí a gente tem no alemão padrão gebrochen. O N desaparece do final. Machen, gemach. O possessivo, né? No alemão padrão a gente tem o genitivo, que é uma forma específica do artigo, que também no masculino e no neutro singulares ganham S no substantivo, leva S no substantivo. No Hansrückisch, geralmente você usa ou a estrutura com a preposição fun, que é equivalente ao von do alemão, que é a preposição possessiva que indica de, né? Por exemplo, der Mann von der Frau, o homem da mulher. Ou você usa essa construção curiosa, que existe também no alemão padrão, só que só na língua coloquial, só na língua informal. Na língua formal isso não é permitido. Que é dem Mann seine Frau. Ao homem, sua mulher. Isso significa a mulher do homem. De uma maneira usando o dativo, mas o pronome possessivo, adjetivo possessivo pessoal respectivo. Uma maneira típica do alemão coloquial. No nível coloquial, os alemães usam essa estrutura também. Die Nacht ist durchgegangen. A noite passou. Então a gente vê que no passado, o Hansrückisch também usa o verbo ser como auxiliar dos verbos de movimento, dos verbos de transformação em movimento, que são os verbos inergativos. A noite passou, a noite é passada. Wir sind 3 Tage dort geblieben. Nós somos 3 dias ali ficados, ou seja, nós ficamos ali por 3 dias. Mais uma vez, o verbo ser usado como auxiliar para formar o passado do verbo. Ich benutze kein Zucker für das Kochen. Em alemão, essa frase, que significa eu não preciso de açúcar para cozinhar isso, fica Ich benutze kein Zucker, das zu kochen. No alemão Hansrückisch, talvez por influência do português, eles usam a preposição für, que é para construir essas frases de finalidade, de objetivo, né? Eu não preciso de açúcar para cozinhar isso. Então eles falam für das zu kochen, em vez de usar o do alemão padrão, das zu kochen. A inversão V2, que eu já falei, né? O verbo precisa ser necessariamente o segundo elemento sintático da oração. Então quando você coloca um advérbio, por exemplo, no começo da frase, o verbo e o sujeito têm que se inverter. O sujeito fica na terceira posição, porque o verbo sempre tem que ocupar a segunda posição. Então a gente tem Ich gehe morgen dich besuchen. Eu vou amanhã te visitar. Morgen é amanhã, dich é você, besuchen é visitar. Se você coloca o morgen, que é amanhã, no começo, você não pode falar morgen ich gehen. Você fala morgen gehen ich. O ich tem que inverter com o verbo, tem que vir depois do verbo, porque o gehen tem que ser preservado na segunda posição. Morgen gehen ich dich besuchen.
O Hansrückisch também é conhecido por umas fusões de preposição com artigo que são totalmente desconhecidas do alemão padrão. Então a gente vê aqui a fusão da preposição aus, que indica para fora de, indica origem, com o artigo dativo masculino de kann. Então é das Wasser kommt aus dem Kann, que seria no alemão padrão aus dem Kann, vem da torneira. Ele tem também umas proposições de advérbio com esse ish no final, que é meio diferente do alemão. Em vez de neben, eles têm nevisch. Nevisch am Haus, que é perto da casa, ao lado da casa. Neben dem Haus, em alemão padrão. A junção da preposição com o pronome neutro é diferente também do alemão padrão, pelo menos opcionalmente. Então a gente tem no alemão padrão dabei, que é a junção de bei com das. No Hansrückisch a gente tem, em vez de dabei, a gente tem do dabei. Mit das faz do damit, em vez de damit. For das faz do for, em vez de dafür. E fun das faz do fun, em vez de davon. Embora também existam as formas sem essa primeira sílaba. Só dabei, damit, for, fun também são toleradas. O diminutivo é muito usado no Hansrückisch brasileiro, talvez por influência no próprio português. A gente usa muito o diminutivo no brasileiro, então a gente, no alemão, isso reflete. Então, só que o diminutivo no Hansrückisch é feito com esse sufixo che, que é similar ao alemão hen, mas também o sufixo je, que é mais próximo do holandês. O sufixo je é típico do holandês e tipicamente não ocorre no alemão padrão. Então a gente tem uma palavra como Mädchen, que no alemão padrão é Mädchen, menina, é uma palavra inerentemente diminutiva. Frosch é sapo, faz diminutivo Fresche. Fuchs, que é raposa, faz diminutivo Fixie. Esses diminutivos simplesmente não existem no alemão padrão. Pouquíssimas palavras formam diminutivo no alemão padrão. E uma quantidade enorme de palavras do português brasileiro que se infiltraram no Hansrückisch nos últimos 190 anos de contato entre as duas línguas. Então a gente vê uma frase muito engraçada que eu achei no dicionário de Hansrückisch: Ich kann nicht schlafen mit so viel Barulho. Barulho eu não consigo dormir com tanto barulho. Em vez de ser Geräusch ou Lärm, que é a palavra para barulho em alemão padrão, eles usam Barulho. Ich kann nicht schlafen mit so viel Barulho. E várias outras palavras que também existem, às vezes até em dupla, em dueto. Palavras como contribuieren e beitragen, que é do alemão beitragen, que significa contribuir em alemão. Então eles pegaram contribuieren no português e o beitragen do alemão, e ambas são aceitáveis. Em muitos casos a forma importada do brasileiro é até mais comum. Acalmere e beruhigen. Heute haben wir nur Polenta für se essen. Hoje nós temos apenas polenta para comer. Então a gente vê a polenta infiltrada aí numa palavra italiana que veio para o português brasileiro, entrou no alemão brasileiro em substituição nem tem muito no alemão isso, mas seria mais Mehl, talvez a palavra a polenta em alemão padrão, né? Outras palavras como barranca, né, que é o barranco, bicho, capinen, que é capinar o mato, a roça, brigen, que é brigar, die Gurien brigen auf der Straße, as gurias estão brigando na rua, né? Es schegt, isso é muito engraçado, né? Schegt, chega, basta, né? O verbo chegar, do português, no sentido não de chegar a algum lugar, né, fisicamente, ao deslocamento, mas assim de chega, basta, acabou. Lembrieren, em vez de erinnern, né? Avião, ou até mesmo Luftschiff, que é uma formação bastante lógica. Luft é ar, Schiff Schiff é a nave do ar é um avião. No alemão padrão a gente tem Flugzeug. Respondieren, no lugar de antworten. Goiab, e várias outras palavras, essas frutas e comidas brasileiras, claro, inevitavelmente se infiltraram no Hansrückisch brasileiro, no alemão brasileiro. E a gente tem algumas palavras que são originárias do próprio Hansrückisch, são bem diferentes do alemão padrão, assim, sem realmente um cognato mesmo, sem conexão nenhuma. É curioso que Zeichen, que no alemão padrão significa um símbolo, um sinal, passou a significar roupa no Hansrückisch. Eu não sei se é no Hansrückisch só brasileiro ou se no Hansrückisch europeu também é. O verbo brille significa chorar, no alemão padrão é weinen. Brille no alemão padrão significa óculos. Retour é de volta, é uma palavra de origem francesa que com toda probabilidade existe lá no Hansrückisch europeu, no Hansrückisch alemão.
dada a proximidade dessa região com a região de fala francesa da Bélgica, da França e do Luxemburgo. No alemão padrão a gente tem Zurück, no Hunsrückisch também tem Zurich, mas Retour é bastante usado. River, que é para cá, isso não tem, eu não sei de onde veio, porque no alemão padrão é her, ou hierher, para cá. Niver é para lá. No alemão padrão seria hin, dorthin. Então eles têm essa expressão River und Niver, para lá e para cá. Niver und River, Niver und River, River und Niver. Ele está indo para lá e para cá. Geloven, que parece o alemão o holandês geloven, que significa acreditar em holandês, no Hunsrückisch é louvar. Um verbo que é alemão padrão é, na verdade, loben. Eu posso que acreditar é glauben, talvez tenha a mesma origem que geloven. E believe no inglês também. Kummer é pepino, no alemão padrão pepino é gurka. Johle é o verbo gritar, no alemão padrão é schreien. Iver, ele tem uma distinção estranha entre Iver e Ivisch. Aposto que o alemão só tem über em ambos os casos, significa sobre ou por cima. Über die Straße, em ambos os casos seriam a mesma palavra, mas no Hunsrückisch eles distinguem o sobre do por cima, com essa versão que tem o ICH no final. Bom, isso é um breve apanhado do Hunsrückisch, né? Certamente é uma língua importantíssima do Brasil que a gente negligencia, acho que tão quanto ou até mais do que as línguas indígenas e as línguas africanas que influenciaram o Brasil, né? Aqui no canal eu tenho vários vídeos de línguas indígenas, línguas africanas, porque o canal se realmente concentra na exploração da riqueza linguística do Brasil. E com esse vídeo eu também estabeleço a riqueza dos imigrantes, dessa língua aqui, que tem hoje ainda alguns milhões de falantes, nem que sejam falantes dormentes em muitos casos, falantes que pouco se utilizam no idioma, mas que realmente é um capítulo linguístico do Brasil que você tipicamente não acha por aí, em lugar nenhum, não tem quase nenhuma informação. Mesmo quem fala alemão, mesmo quem é descendente de alemão, acho que deve ter perdido totalmente o contato com essa língua, e é difícil encontrar alguma informação sobre ela mesmo na internet. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus likes aí embaixo, deixe comentários, sugestões para vídeos futuros, e a gente se vê no próximo vídeo.